Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é João Ferreira, esse canal Vulgo Fute, bora trazer notícias do nosso Vasco depois de uma semana, olha, complicadíssima. Meus amigos, quando a gente acha que vai ir, né? Mas vamos voltar aqui porque interessa, né? Que é o nosso Vasco da Gama, que o Vasco continua, pessoas passam, tudo passa, mas a gente, o Vasco continua, bora pro vídeo. Já vamos começar falando, galera, porque domingo tem o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, beleza? E o Vasco pode ter uma baixa muito importante. Vamos dar uma olhada aqui. Thiago Mendes sente dores no joelho e pode desfalcar o Vasco neste domingo contra o Fluminense. O Vasco pode ter desfalque importante para a partida contra o Fluminense. Thiago Mendes sentiu dores no joelho em um dos treinos nesta semana e chegou a realizar exames que não constataram algo grave. O jogador será observado até o duelo deste domingo, notícia lá do que eu peguei no Net Vasco e do Vene Casagrande, ou seja, perto de um clássico importantíssimo, do qual, como eu disse, a gente vem de uma semana bem delicada, né? Talvez de um dos principais nomes do time ali pedindo rescisão de contrato. E agora, uma das peças fundamentais também desse meio campo, que é o Thiago Mendes hoje em dia, sentiu dores ali e de repente pode nem ir pro jogo contra o Fluminense, que vem numa boa sequência aí, né? E enfim, é complicado, né, cara? Bom, o Thiago Mendes ele fez uma sequência de quase 10 jogos, né, cara? Um pouco mais de um mês. Ele também já tem uma certa idade. Também as pessoas discutem muito essa questão do Diniz sempre não fazer aquele rodízio, né, no elenco, né, rodar, dar outra oportunidade para outros jogadores. E será que foi por causa disso ou você acha que não? Tomara que ele consiga jogar, acho que vai ser bem difícil, tá? Então podemos ter uma baixa muito importante. Bom, agora eu vou falar aqui sobre esse assunto, porque todo mundo foi pego de surpresa. Vamos pegar aqui, vou ler parte da matéria do GE, referente ao que o Vasco vai fazer, né, sobre o planejamento agora, visto que perdeu o Felipe Coutinho, meio que foi pego de surpresa. Vamos ler aqui, notícia lá do GE. Pego de surpresa, o Vasco vai contratar outro meia? Entenda o panorama após a saída de Coutinho. Diretoria tem prazo até o dia 3 de março para fazer últimas movimentações nesta janela de transferência. Bom, a diretoria já tinha como uma prioridade a contratação de um volante para o time titular. A saída de Coutinho não muda o planejamento para a posição, mas o orçamento para reforços nesta janela está apertado. Então, ou seja, mesmo com esse pedido de rescisão de contrato do Felipe Coutinho, que repercutiu muito, tá? Segundo a matéria do GE, o Vasco não vai mudar. Segue o planejamento que é contratar um volante, né? E aqui eu vou ler mais uma parte da matéria que diz: a ideia seria reservar um espaço do orçamento anual para a janela, para a segunda janela, em que estão disponíveis as melhores oportunidades de mercado, principalmente na Europa. Isso vale para a posição de volante, conta agora para Meiton, ou seja, segue o planejamento, segundo aqui a matéria, que o Vasco prioriza o volante, e para o possível meia, que seria pro lugar do Coutinho, né, deve ser algo mais para frente, mais para janela do meio do ano, onde vai ter mais um tempo maior de janela, obviamente que essa janela já está fechando, e pode pintar outras oportunidades de mercado, até mesmo vindo do futebol europeu. É óbvio que o Vasco vai ter que repor um grande nome para esse elenco, tá? Porque a gente não pode negar que a saída do Felipe Coutinho também ela acaba gerando ali muita satisfação por parte do torcedor, e o Vasco precisa ter um grande nome ali também, né? Então, ou seja, não só vir um reforço, mas vir talvez um reforço também com um grande nome de impacto, né? E se for vir somente na janela do meio do ano, deixa a sua opinião referente a isso tudo. O Coutinho saiu e quem teve, né, proposta foi o Paulo Henrique, que a gente já vinha falando já desde o início da semana, antes mesmo de ter essa situação do Coutinho. Foi o Paulo Henrique, ó. Vasco recusa investida de Grêmio por Paulo Henrique. Clube gaúcho tentou a contratação do lateral direito, mas a direção vascaína não abriu conversas. Paulo Henrique recebeu uma proposta, né, uma boa oferta, na verdade, do Grêmio, mas não deu seguimento às conversas por respeito à decisão do Vasco em não negociá-lo. O lateral direito vem recebendo sondagens desde o fim do ano passado, de clubes do Brasil e do exterior. Não houve nenhuma negociação avançada até agora. Bom, então, ou seja, o Paulo Henrique, que são muitas notícias, né? Notícia que o Grêmio já teria acertado base salarial, que o jogador já teria acertado jogar no Grêmio. Aí ontem teve a notícia que o Vasco não tinha aceitado nenhuma proposta, que não tinha chegado nenhuma proposta pro Vasco. E depois o próprio staff do jogador falou que o Paulo Henrique não tinha acertado nada, tá? Que não tinha nada acertado com o jogador em nada, desmentindo ali, não desmentindo, né, mas dando o parecer deles, né? Porque a gente também tem que respeitar quem traz a notícia, né? E agora o Vasco
nessa notícia que o Vasco realmente recusou essa investida do Grêmio, né? Não só o Grêmio, como outros clubes também tentaram a cotação do Paulo Henrique, ou seja, perdeu o Paulo Henrique também agora, né? Não pode, né, galera? Porque o Puma, que sempre entra ali como um lateral de esquerdo, às vezes também para poder ajudar na lateral esquerda, ele não é um incontestável, né? O próprio PH não é incontestável, mas tá ruim com eles, imagina sem eles. Quem o Vasco, se perdesse o Paulo Henrique agora pro Grêmio, contrataria, né? Então, ou seja, eu acho que o Vasco tá muito certo em recusar essas propostas aí, essa investida do PH, beleza? No PH. Aqui o Guilherme Estrela, tudo indica que ele vai jogar no CRB. Vamos ler aqui a notícia. Guilherme Estrela deve desembarcar nesta quinta-feira em Maceió para acertar com o CRB. O CRB acertou a contratação do meia Guilherme Estrela, de 20 anos, que pertence ao Vasco. Guilherme desembarca nesta quinta-feira, dia 19, em Maceió, e assinará por empréstimo. Com as inscrições do estadual encerradas, o jogador chega para reforçar o CRB na Série B deste ano e na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Apuração em conjunto com Marlon Araújo, Marlon Araújo, comentarista do Timaço da Gazeta. Então, seja uma notícia aí que Guilherme Estrela, tudo indica que vai ser reforço, né, do CRB, que você acha aí mais um que queria ser emprestado, né? O GB foi emprestado ao Fortaleza, e agora o Guilherme Estrela aí, eu acho legal, acho interessante, tá? Já que realmente esse esgoto não vai ter muitas oportunidades no time ali principal, emprestem ele, né? Vale a pena lembrar que ele também foi um dos que renovou o seu contrato recentemente, então o Vasco tá bem protegido, e ele lá que ele consiga desempenhar bem um futebol com a camisa do CRB e ajudar a equipe aí que vai estar jogando a Série B, que ele não é uma competição muito importante, ele tem muito a amadurecer, e sorte aí ao garoto, beleza? Dito isso, deixe nos comentários o que você acha a respeito pro jogo do final de semana. Amanhã tem mais vídeo, tô metendo no pé. Bom, e tamo junto, valeu, fui!